Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá habla Luciana Pérez en la columna de la FLALU, la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, y en el día de hoy estaremos completando la entrevista con la doctora en educación, Luciana Faleiros, quien tiene más de 30 años de experiencia en la aplicación de la metodología ludocreativa. Y es que damos la última entrevista con mucha información para compartir, así que hoy tenemos el gusto de vuelta entrevistar a Luciana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luciana? Bienvenida. Muito obrigada, estou muito bem, e vocês? Fico muito feliz de estar aqui novamente para continuarmos essa conversa. Muy bien, yo también muy contenta de que podamos continuar porque la vez pasada nos quedó como truncada justamente la entrevista y estabas en el momento en el cual se cortó la comunicación. Nos estabas contando algo bien interesante que era los fundamentos metodológicos de cada una de las expresiones artísticas dentro de la metodología ludocreativa. El por qué. As áreas. Exactamente, el porqué de cada una de estas disciplinas. Sim. Então, essa metodologia, ela trabalha, tem como instrumento metodológico, né, as áreas expressivas. E aquele dia a gente estava contando para vocês cada uma dessas áreas, né, porque a arte-expressão é que faz surgir o interior do sujeito, né? Então, por isso, como ela é uma pedagogia da expressão, o sujeito se manifesta a partir das áreas expressivas, né? Então, uma das áreas que nós temos é a expressão plástica. E na área de expressão plástica, nós temos todas as formas, as cores, né, através das pinturas, da criação com sucata, da argila, e todo essa possibilidade, né, de criar com o mundo dos objetos, ela vai também organizando o pensamento, né, criando classificações, a organização desses materiais, né, porque a gente também se fundamenta no seguinte, que à medida que a gente vai transformando o exterior, né, através dos objetos, e a gente também vai transformando o interior do sujeito, né? Então a gente vai criando os nossos instrumentos mentais, né? A outra área que a gente tem é a música, né? E nessa área da música a gente tem não só a música como melodia, mas a criação de sonoridade, né, utilizando objetos, e isso favorece muito o desenvolvimento, porque a música é um chamado ao entendimento, né? Então ela tem a questão da linguagem, da comunicação social, né? E a gente fala também que a música explicita a tonalidade do evento, né? Então a gente vê quando você chega num espetáculo, tem a abertura feita pela música, quando você está num velório, né? Então quer dizer que ela tem todas esse chamado, né? Que mostra a tonalidade desse evento. E aí a gente também tem a cênica, né, a cênica que desenvolve as qualidades de representação figurativa. Então a gente coloca em cena, né? Ao colocar em cena, você elabora personagens, você desperta imaginação, e isso favorece a nossa maturidade e a nossa socialização. E a última área que a gente tem é a expressão corporal, onde a gente consegue a coordenação motora, o amadurecimento do esquema corporal, o domínio do espaço, né? E a expressão corporal é uma área muito rica, que está muito ligada ao impulso lúdico também, né? Então, cada uma dessas áreas tem sua especificidade. E esse conjunto, ele constitui essa construção da personalidade do ser humano, da criança, do jovem, do adulto. Então, a gente sempre parte da expressão, né? A gente começa com o início lúdico,
porque o início lúdico, ele convida, né, as pessoas a se manifestar, a alegria, o imaginativo, a socialização. E em seguida a gente faz esse desafio para uma dessas áreas de expressão, que não tem a ver com conteúdo, mas é um desafio para a inteligência do sujeito, né, da pessoa, que vai ser representado, né, vai ser respondido através das áreas expressivas. E os materiais que a gente coloca, então, no campo pedagógico daquele dia, né, tem a ver com qual área expressiva nós vamos trabalhar. É assim que a gente começa nosso trabalho com a pedagogia da expresión. Muy interesante. Te escuchaba y realmente cuando al final reescuchando la entrevista, cuando contabas todo esto, y por eso como pedí que lo volvieras a explicitar, porque generalmente las artes dentro de la currícula escolar son como tomadas como un accesorio o como algo que puede o no puede estar. No son tomadas como con el peso académico. También algo interesante que dijiste en tu entrevista pasada fue la implicación del peso de la currícula, el peso académico no solamente sobre los estudiantes, sino también sobre los docentes, ¿no? Sobre los y las docentes, quienes tenemos que planificar todo lo que es un proceso de aprendizaje, y que la didáctica, como bien nos comentaron Karina y Claudia en las primeras entrevistas que tuvimos en la FLALU, planteaban de cómo la didáctica de alguna manera, más que parecer acercar, parece que aleja, ¿no?, el conocimiento, porque es como premasticar y predigerir algo, subestimando la capacidad y la inteligencia de los sujetos y las personas que aprenden. Entonces, la importancia de las artes dentro de la currícula, con el mismo nivel de peso que tiene la matemática, que tiene las ciencias sociales. Las ciencias sociales también están un poquito dejadas de lado, pero sobre todo la matemática y el lenguaje, que parece que fuesen como los ejes transversales, y ver cómo la parte artística también constituye y forma, es absolutamente necesaria para el proceso formativo de niños, niñas, jóvenes, a lo largo de la vida, no solamente en la infancia. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias por toda esa explicación, porque fue muy esclarecedora. Al respecto, María Montessori, por ejemplo, que habla de los periodos sensitivos, que son como los momentos en los cuales el niño o niña de los 0 a los 6 años tiene el impulso irresistible de aprender una característica de la humanidad, de la propia especie. Habla justamente del periodo sensitivo de la música. La música es parte intrínseca del ser humano. Así que bueno, realmente muchísimas gracias por esta explicación. Y bueno, quería también preguntarte si querías compartir un poco sobre el trabajo que desarrollas en el Instituto de Formación Docente y Desarrollo Humano. ¿Cuáles son las propuestas formativas que tienen dentro de ese espacio? Si quieres compartir un poquito con nosotras con respecto a eso. Tá bom. Bom, o Instituto, ele está buscando agora, nós estamos nesse momento terminando essa parte física. Porém, essa formação que será incorporada pelo Instituto, a gente já vem fazendo em toda essa carreira profissional que nós temos. E um trabalho que nós vamos oferecer dentro do Instituto é a arte, expressão e criatividade, né? Para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, né? Justamente para essa alegria de viver e a capacidade de aprender. Então, é o aprender a aprender, aprendendo a ser, né? Então, o nosso trabalho, enquanto formação, né? É formar gente para ser gente, e formar gente que forma gente, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando a formação dos educadores a partir de uma epistemologia que parte da realidade,
né? E tem o sujeito como fonte principal, agente principal da organização de um saber profissional. Então, qual que é a diferença da nossa formação pedagógica, da nossa formação de docentes? É que as práticas metodológicas, elas vêm desde o início, para experimentar, para gerar dúvida, para desenvolver novas competências metodológicas, assegurando a elaboração dos conhecimentos e uma compreensão diferente de habilidades necessárias para se trabalhar nessa realidade que a gente vive hoje. Então, para isso, esses docentes, eles têm uma carga horária grande de vivência, né? Vivência na metodologia, né? Vivência nas animações pedagógicas, para cultivar a sensibilidade pessoal. Por quê? Porque nós, educadores, é que somos a fonte de ressurgimento de outros indivíduos. Então, a gente cultiva outras pessoas. Então, a gente precisa de uma experiência pessoal na expressão ludocriativa, para poder compreender, principalmente, a força do impulso lúdico, do impulso criativo, que isso está adormecido nos professores, que foram treinados a reproduzir conhecimento, né, a reproduzir conteúdo. Então, eles perderam até essa força, esse impulso criativo, e a experimentação na criatividade, porque são esses três elementos, né, o lúdico, a expressão e a criatividade, que são os elementos que dão sustento a essa proposta metodológica, e que são elementos que respeitam a natureza humana, porque são atributos do próprio sujeito. Quando você fala, por exemplo, de Maria Montessori, que ela fala da música, ela também respeitou todos esses impulsos criativos que estão conosco, que vêm com a gente em forma de instinto. Esse desejo de dançar, de representar, esse desejo de se movimentar, isso está tudo dentro do ser humano. O desejo também de compreender, de investigar o porquê das coisas. E como você fez menção ao que a Karina e a Cláudia falaram, a didática, que é o mais comum nas nossas escolas, ela despreza completamente esses atributos que estão aqui dentro e que são os elementos fortes para que a gente realmente aprenda, tome consciência, desenvolva nosso potencial, né? Emociona, né? A escola, a didática e a escola tirou da gente a emoção, a experimentação, né? E é isso que a gente resgata com a nossa proposta, né? Com a expressão ludocriativa. Muchísimas gracias. Entonces, me pareció bien potente eso de que sea vivencial. Es muy fuerte la formación académica en la cual estudiamos el juego desde el punto de vista teórico y nos jugamos como docentes, por ejemplo, y el lugar mínimo que tiene el juego dentro de la formación, el juego y las artes dentro de la formación de quienes vamos a acompañar, ¿no? Niños y niñas. También bien necesario eso de fortalecer, de fortalecer el lugar creativo de quienes estamos acompañando a la niñez. Como siempre nos preguntamos cómo vamos, por ejemplo, a estimular el disfrute y el gusto por la lectura si no lo sentimos nosotros también, ¿no? Y hay muchos pedagogos y pedagogas que han hablado sobre eso, ¿no? Como primero tiene que pasar por el cuerpo lo que tú quieres estimular o plantear en el grupo de niños y niñas con los cuales compartes. Y por eso también es tan importante la diversidad de personas adultas referentes para que no haya una influencia solamente de una sola mirada, sino la multiplicidad de miradas y de talentos y de formas de ser de muchas personas que puedan acompañar. Y bueno, quería preguntarte también algo que quedó también como en el tintero de la entrevista pasada con respecto
sobre cómo Dinello, planteaste que Dinello había pensado, había ideado la metodología ludocreativa para América Latina. Y algo nos había también hablado Claudia en su entrevista sobre la descolonización como señal de identidad de Dinello. Entonces quería preguntarte si pudieras como aportarnos en el respecto que podrías compartir con nosotros, nosotras. Tá. A colonização dos educadores, né, ela parte da didática. Por que a gente fala a colonização? Porque a forma de transmitir conteúdos que são reproduzidos é o processo que existe na maioria das escolas hoje. Um conteúdo, você começa pelo conteúdo e reproduz esse conteúdo. E, na verdade, o ser sujeito, a afirmação do sujeito, ela depende da expressão. A expressão é que permite que a gente seja sujeito, né? Então, a didática, ela não nos dá espaço para a expressão. Então, um professor começa num conteúdo e termina no conteúdo. E nossa proposta, ela começa na atividade lúdica. Por quê? Porque a atividade lúdica, ela permite que o sujeito, ele possa se manifestar de forma espontânea, ele possa acessar a sua imaginação, ele pode se socializar junto com os outros, né? Então, a atividade lúdica e o jogo, né, a brincadeira, ele é um ponto de vínculo, né, para criar, para manifestar. E quando o jogo está ligado à criatividade, né, em seguida do lúdico, você propõe a criatividade, você permite o crescimento da pessoa, né? Porque se cria por um movimento que te dá essa experiência. E aí, essa experiência, ela é uma experiência também que permite a sua emoção. Então, quando você junta os três, você facilita a aprendizagem, né? Então, a tomada de consciência, né? Então, todo o nosso processo começa pelo lúdico, ele passa pela atividade expressiva. E essa atividade expressiva é onde a gente cria um objeto, onde a gente cria uma cena. Essa atividade expressiva é que vai permitir a abertura de um diálogo, né, a partir da simbologia que traz essas criações. Então, aí você aflora a linguagem, você desenvolve a argumentação, você escuta outros pontos de vista. Então, a gente fala que nesse momento você instala um conflito que é pedagógico, é uma dúvida, porque você pode estar equivocado de alguma verdade que você traz, você pode ter uma dúvida para seguir adiante, e aí a gente então faz uso do método científico, né? Busca informações, levanta hipóteses, né? O grupo vai levantando hipóteses sobre aquela dúvida que se instalou, e você busca novas informações, faz experimentação quando isso é possível, né, para poder chegar a um conceito. E aí, o que acontece? A diferença, então, com a didática é que a didática entrega o conceito pronto para você reproduzir. Uhum. E nesse caso da pedagogia da expressão, com a sua metodologia ludocriativa, tem todo um processo que favorece o desenvolvimento pessoal para você aprender a aprender, né? E chegar num conceito, numa resolução, né, dessa dúvida que se instalou.
E aí a arte da docência, no nosso caso, está aí, né? De você saber ressignificar, saber articular a partir desse processo, né? Dessa arte-expressão e conduzir, né? Na ciência, né? Com a ciência para se chegar ao conceito, né? Então, e o que acontece? Você está trabalhando a inteligência do sujeito, você está trabalhando valores, você está trabalhando princípios da estética, você está trabalhando a ética, e de todas as áreas, você está organizando o pensamento, né? Então, ainda considerando a emoção, que é completamente desconsiderada num processo didático, né? Totalmente, la emocionalidad queda como que si fuese para... han incorporado algunas cátedras de educación emocional, o se ha empezado a considerar incluso hasta como un tipo de inteligencia, pero no se toma en cuenta la afectividad y es elemental, es como la base sobre la cual se puede o no construir un aprendizaje, se puede hacer la autoconstrucción. Totalmente. A afetividade, ela pode asfixiar o processo de aprendizagem, né? Como ela pode dar um impulso e uma força muito grande a esse processo, né? E tem toda essa parte da autoconfiança, da autoestima, de você se conhecer, de você desenvolver seu potencial, todo nesse processo educativo, né? E que essa interação, né, e o protagonismo, que são as nossas estratégias, né, de aprendizagem, ela permite esse desenvolvimento pessoal e permite que esse conhecimento ele seja cognitivo, que ele seja físico, que ele seja emocional, né? Ela permite todas as dimensões humanas, né? Que todas as dimensões humanas seja considerada, né? Em prol dessa evolução do próprio sujeito. Tal cual. Bueno, Luciana, la verdad que maravilloso que hayamos podido completar esta segunda parte de la entrevista, porque muy explícito todo lo que planteaste con respecto a las áreas expresivas y sobre todo cómo pudiste una vez más darnos como la ruta metodológica que sigue la metodología ludocreativa, que realmente eso también es interesante, ¿no? Como la didáctica se sustituye por un método que es distinto, pero hay que seguir de alguna manera, ¿no? Alguna ruta, y esta ruta es una que permite también el desarrollo del todo potencial de las personas participantes. El aprender, que es fundamental, ¿no? Parece que todavía estamos... los y las docentes estamos como atrapados en una serie de programas y contenidos que tenemos que de alguna manera ver cómo darlos, porque además pensamos en cómo darlos y en realidad no los damos, sino que tenemos que ver la manera de propiciar experiencias para la adquisición y la apropiación de esos conceptos, ¿no? Y que esos conceptos, además, si nos podemos a ver, los programas educativos están reiterados una y otra vez a lo largo de los años de escolaridad, ¿no? Entonces, es bien interesante ver de qué manera llegamos a eso, de qué manera llegamos a esas experiencias. Así que, bueno, Luciana, de verdad que muchísimas gracias por... ¿Sí? Cortando un pouquinho. Ah, bien. ¿Você está me ouvindo? Ahora sí, hola, ¿volviste? Agora sí, estoy ouvindo bien. Me cuenta por acá Laura que hay un mensaje, ¿sí? Bueno, el mensaje dice: un gran abrazo a Luciana de FLALU Argentina, una gran compañera en el camino de FLALU Internacional. Bueno, Luciana, te mandaron un saludo los compatriotas de acá, los vecinos de Argentina. Bueno, Luciana... consegui escutar você, muito obrigada por essa mensagem, né, que você acaba de ler.
Na verdade, nós somos um grupo, esse grupo da Flalu Internacional, é um grupo muito querido, que há muitos anos vem aprofundando estudos, tanto sobre o desenvolvimento humano, como sobre o processo metodológico. E a questão que você, né, falou na última parte, que é sobre a metodologia, né, essa rota que nós temos, isso nos diferencia e é isso que transforma a educação e consegue fazer a formação das pessoas, né? Porque a gente considera uma sequência metodológica que respeita a natureza humana e tem uma estratégia de aprendizagem muito bem definida, né? Então, a gente pode partir do sujeito e chegar nos conceitos de uma maneira segura, mas não pronta, né? É um caminho que está definido enquanto metodologia, como sequência, né, que a gente tem o início lúdico, o espaço da animação da expressão criativa, a focalização do conflito, a busca das informações, experimentação, né, das hipóteses e a sistematização dos novos conceitos, né, que a gente entra então no método científico, que é o que garante realmente a busca da verdade, a busca pela ciência, mas a gente vai preparando esse sujeito para enfrentar esse conhecimento, ter força de aprendizagem, né? Ter força para aprender e continuar a vida seguindo, aprendendo, né? A gente não pode perder esse desejo de aprender, e é isso que a gente cultiva com essa metodologia, né? A vontade de continuar evoluindo e de continuar aprendendo. Tal cual, el aprendizaje como un motor de vida que está afuera, además de los entornos de aprendizaje formal, que puede estar presente en cualquier momento de nuestra vida. Así que bueno, sí. Muchísimas gracias, Luciana. La verdad que fue un placer escucharte, compartir contigo. Ojalá se pueda articular alguna instancia formativa a nivel superior para docentes, para maestros, maestras, donde podamos profundizar sobre esta ruta metodológica que realmente es bien emancipadora. Y bueno, un gusto realmente compartir contigo y bueno, por acá nos despedimos, ¿te parece? Sim, tá muito bem. Eu agradeço também a essa oportunidade e vocês continuam, né? Nós ainda temos outros integrantes do grupo que vai participar com vocês, isso é muito bom. Uhum. E um grande abraço, então. E a nossa mensagem é realmente essa mensagem de mudar a formação dos docentes, porque ao mudar a formação dos docentes, a gente favorece uma prática metodológica diferente, que vai dando oportunidade de crescimento para toda uma geração, né? E nós só vamos transformar a nossa sociedade, né, a partir disso. É muito complicado se você não cuida dos valores, da capacidade, né, do ser humano, da sua inteligência e do seu potencial. Um grande abraço a vocês y o meu muito obrigada. Un abrazo para ti también, Luciana. Y antes de despedirte, llegaron más mensajes. Acá Laura nos comparte. ¡Oh, qué bon! Sí. Bien, Anahue dice, qué bien que pudimos concluir esta entrevista, ojalá podamos descolonizar el propósito de la escuela, creo que ahí entonces podremos pensar en pedagogías libres y creativas en el proceso educativo de todes, independiente de sus condiciones económicas. Aguante la educación de los corazones que se mueven por su mejoría. Gracias, Lu y Lu, dice Anahue. Y desde Argentina, nuevamente dice, estamos desde este lado del río disfrutando de este lindo programa radial. Gracias por trascender fronteras. Bueno.
Que lindo. Que lindas mensagens. Totalmente. Bom, minha xará, muito obrigada então você. Um grande abraço. Un abrazo muy grande, Luciana. Bueno, y por acá estuvo la otra Luciana, Luciana Pérez, por acá acompañando la columna de la Flalu, y estuvimos entrevistando a mi tocaya Luciana Faleiro en Brasil, doctora en educación y con más de 30 años de experiencia en la aplicación de la pedagogía de la expresión en su metodología ludocreativa. Nos escuchamos la semana que viene. Un gran abrazo. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.